Essa semana, o apresentador do Biografias Bambuienses, Lindiomar Silva, foi entrevistado pelo professor Edson Ferreira de Carvalho, da Universidade Federal de Viçosa. Apresentaremos agora a primeira parte para os nossos seguidores. Confira. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Em primeiro lugar, gostaria de expressar aqui a minha honra e a satisfação, né, de estar entrevistando o maior historiador de Bambuí, e queiram aceitar aí, se me permitem, né, meu cordial abraço aos bambuienses. E gostaria de começar aqui a entrevista, né, com o Lindiomar, perguntando-lhe como surgiu esse interesse pela história de Bambuí, né, e que envolve todos os seus projetos até aqui realizados. Bom dia, professor Edson. É uma satisfação enorme ter a sua pessoa aqui na minha casa, nesse momento difícil que eu estou vivenciando, convalescendo aqui de um acidente grave, mas é com satisfação que eu te recebo aqui, e a gente está aqui nessa luta, né, de tentar aí recuperar o quanto antes para a gente voltar às nossas atividades aqui no Biografias Bambuienses. Eu, na década de 80, comecei a estudar História, né, lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Formiga. E tomando gosto, eu já gostava de História, de Geografia, tomei gosto, né, pela disciplina, e como o Bambuí não tinha ainda um livro que contasse a história completa do município, tinha algumas monografias, alguns encartes, mas sem muito rigor científico. E estudando história, eu coloquei na minha cabeça que quando eu terminasse o curso, mais precisamente quando eu aposentasse do banco, eu iria escrever uma história completa sobre o município de Bambuí. E desde então comecei a coletar documentos sobre a história e fui guardando esses documentos. E assim que eu aposentei, em 2005, eu comecei a trabalhar no projeto de escrever um livro sobre a história de Bambuí. Eu já tinha alguns documentos e comecei a planejar, então, as minhas pesquisas, né? Comecei a pesquisar primeiro nos livros da paróquia, li todos os livros de batizado, de casamento, de óbito, fiz algumas pesquisas também lá no arquivo público, lá de arquivo eclesiástico de Mariana, e algumas coisas pela internet, alguns arquivos que têm documentação disponível na internet, e a gente foi reunindo, né, uma documentação importante, e também alguns arquivos daqui, da Câmara, né, nós pesquisamos na Câmara, também na Prefeitura. A gente teve assim uma gama muito boa de informações sobre o contexto histórico de Bambuí, desde a chegada aqui do primeiro homem branco, e a gente então pôs mãos a obras e lançou em 2011 o livro Bambuí nas Trilhas da Picada de Goiás. E você pretende apresentar uma nova edição? Tá, eu estou trabalhando numa segunda edição do livro, já está bem adiantado. Aí a gente vai acrescentar algumas outras informações que a gente conseguiu depois do lançamento do livro, que eu pesquisei em alguns cartórios, também em outros arquivos, e com a facilidade de
de buscar informações através da internet, eu consegui muitas informações extraídas de jornais do Arquivo Nacional, e eu pretendo acrescentar essas informações numa segunda edição que eu pretendo lançar. Não vai demorar, e a gente vai lançar essa segunda edição. E para o leitor que gostaria de adquirir esse livro, como ele poderia fazer? Pois é, a primeira edição já esgotou, não tem mais nenhum exemplar dessa primeira edição. E a segunda edição, a gente, quando fizer o lançamento, a gente vai divulgar os locais, né, onde a pessoa possa estar adquirindo aí a segunda edição do livro. Você realiza um projeto que eu reputo da maior relevância e que é muito esquecido no Brasil, que é a memória das pessoas, a história oral, né? E você tem um projeto que eu julgo da mais importância, né, no campo da história, que é o resgate das biografias dos bambuienses. Você poderia explicar para o público como é esse projeto, e até para que ele tome conhecimento da relevância, né? Há mais ou menos 2 anos e meio, a gente criou aí pela internet, né? Primeiramente no Facebook, e agora a gente está também no YouTube e no Instagram, o projeto chamado Biografias Bambuienses. Eu lancei no Facebook biografias de quase 300 bambuienses, pessoas importantes para a história de Bambuí. A gente compôs aí essas biografias e eu divulguei no Facebook. E teve, assim, um sucesso interessante. As pessoas gostaram e passou a participar e a inscrever no grupo. O grupo cresceu, está um grupo bem participativo, com engajamento muito bom. E depois eu pensei que eu já tinha lançado quase 300 biografias de pessoas já falecidas. Aí eu pensei, a gente precisa estar homenageando também os que estão aqui, que já fizeram, estão fazendo e ainda vão fazer. Aí eu acrescentei mais a parte de entrevistas com as pessoas que, de alguma forma, contribuem para o progresso da cidade, do município, né? Pessoas que moram aqui, pessoas que moram fora. E a gente, então, criou também essa parte de entrevistar, né? Toda quarta-feira a gente tem um personagem falando sobre a vida dele e a contribuição dele para a história, para a cultura, para as diversas áreas do desenvolvimento do município. E, posteriormente também, para que a gente pudesse estar antecipando algumas coisas que a gente já tem sobre aspectos da história, e muitos dos quais não estão no meu livro, na primeira edição, eu criei também em toda sexta-feira a gente tem um programa Resgate da História e da Cultura de Bambuí. São pequenos vídeos aí de 20 minutos, 25 minutos, em que a gente conta alguns aspectos da história de Bambuí, particularizando, né, tirando aquele contexto maior, partes da história, e a gente coloca isso para o público de forma bem ilustrada, com fotos, né, com legendas, e tem tido também uma recepção muito boa, excelente. A gente tem tido aí notícias de pessoas, de bambuienses que moram na França, Estados Unidos, no México, Argentina, Suíça, Moçambique, e está sempre interagindo e matando a saudade, né? Mora fora há muitos anos e a gente lança esses pequenos vídeos e a pessoa relembra a parte da história, muitas das quais ela vivenciou aqui enquanto morador aqui na cidade. Você é um cultivador da história, né? Você faz a história viva. Você é muito vinculado à cultura, né? A gente percebe isso no seu trabalho e na sua obra. E você tem algum apoio do setor público? Como está assim a vinculação
do Poder Municipal com esse projeto que, além de ser muito importante do ponto de vista histórico também, né, do ponto de vista pessoal, é um trabalho muito belo. Você tem esse apoio do poder público? Olha, do poder público municipal, praticamente nada, zero. Pelo contrário, é uma via de mão única. O município sempre está me procurando, buscando informações sobre a história do município. A gente faz isso de bom grado, porque a gente gosta, mora, né, praticamente nasceu aqui, mas apoio financeiro, principalmente, do município, praticamente zero. A gente teve apoio da lei Paulo Gustavo. Eu consegui aprovar um projeto e tive também um outro da Aldir Blanc, sobre uma amostra museológica, praticamente de verbas federais, né? Do Estado, eu tentei um projeto aí do Estado, o projeto não foi aprovado, embora eu tenha colocado toda a minha trajetória de historiador, de um cultivador da cultura, né? Meu livro é reconhecido como a história oficial do município pela Câmara, mesmo com toda essa, vamos dizer, essa gama de projetos, de realizações em favor da história, da cultura. O meu projeto no Estado não foi aprovado porque eles dão prioridade para pessoas de pessoas negras, e eu acho mais do que justo, entendeu? Eu não reclamo, não, acho que é mais do que justo. Se a pessoa ela é considerada da raça negra, ela leva uma grande vantagem sobre os demais. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Então, foram 388 anos de escravidão, né? E eu acho que está na hora de justiça histórica, né? De dar uma contrapartida para as pessoas que muito contribuíram, né, para o progresso dessa nação e que viveram e ainda vivem, né, à margem do progresso, de discriminação. Eu acho que o caminho está correto, é isso mesmo. E em relação ao poder público, o que você esperaria que o poder público apoiasse esse projeto? Porque é um projeto de interesse do município, é um interesse da população, né? Porque a morte ela pode ter significado de desdobramentos, né? Porque quando uma pessoa falece, ela leva todas as informações que ela tem no cérebro, desaparece. E quando você não tem esse registro, a pessoa morre duas vezes, né? Porque não tem como recuperar. Uhum. E assim, o que você esperaria que o município pudesse fazer para apoiar esse projeto? Olha, a gente espera que o município tenha uma política, né, voltada para o incremento da cultura, tá? Dar incentivo para os artistas, para os escritores, né, artistas plásticos, artesãos, fotógrafos, músicos. E a gente vê que muito devagar o apoio está vindo para a música. O município está incentivando aí uma banda de música que é muito necessária e que está surgindo e está tendo uma aceitação muito boa. A gente espera mais recurso voltado para os demais segmentos de arte, inclusive para historiadores, escritores, né? Eu tenho aí um projeto aí de criar a Academia Bambuiense de Letras, né? O município poderia, de alguma forma, ceder um espaço, um local para que essa academia tivesse onde se reunir, né? Algumas coisas que o município precisa incentivar,
porque cultura, ela anda a reboque de verba pública, né? Não existe o empresariado, a não ser as grandes corporações, que existe aí, Itaú Cultural, Banco do Brasil Cultural, CEMIG, que ajuda, né, algumas manifestações culturais. O poder público, principalmente municipal, tinha que investir mais. Isso aí conta ponto para o município, ele passa a ter um ICMS cultural maior para ele reinvestir na cultura. Então a gente espera que o município tenha mais vontade política de incrementar, de ajudar a cultura e os artistas e os promovedores de cultura do município. E nesse campo da cultura, da história, tem algum projeto que você gostaria de ter realizado e não realizou por limitações aí próprias de recursos? Tem, além dessa segunda edição do meu primeiro livro, eu tenho já bem adiantado, mas pelo menos 3 ou 4 livros, todos sobre a história de Bambuí. Eu tenho um livro que eu vou escrever a biografia de todos os que nomeiam os logradouros públicos, né? Praça, rua, avenida. Eu tenho um livro que eu vou resgatar a história de todas as autoridades do município, prefeito, vice-prefeito, juiz, promotor, delegado, todas as autoridades, vereadores. E tem um outro livro que já tem um nome até provisório, que seria Efemérides Bambuienses, que eu pretendo colocar a história do município em ordem cronológica. Tá? Ainda tem um outro ainda que é um extra, que é sobre expressões ditas, né, faladas pelos mineiros, o modo de falar dos mineiros. É uma obra em que eu pretendo dar mais ênfase ao modo de falar do bambuiense. Que a gente é mineiro, mas tem algumas expressões locais que são muito faladas e que a gente pretende colocar isso também no livro. Então, são mais ou menos mais 4 projetos em andamento que eu pretendo concluir com a graça de Deus, né? E lançar da agora para frente. Com recursos próprios, né? Com recurso próprio, porque se depender, né, de recurso do município, o meu primeiro livro, por exemplo, eu consegui um recurso, porque o meu livro engloba a história de Bambuí, Tapiraí e Medeiros. Então eu obtive uma pequena ajuda das 3 prefeituras, financiando aí, em parte, o DVD que acompanha o meu primeiro livro. Mas foi isso só, mais nada. Assim, eu acho que é importante até que você didaticamente esclareça para os bambuienses, né, e a sua audiência, a importância da cultura, porque muitas vezes as pessoas não percebem, e não percebem também a importância da história, né? E quem não conhece a história acaba repetindo os mesmos erros do passado, né? Exatamente. E a cultura é aquela parte mais nobre, né, da essência humana, de você cultivar nobres sentimentos, né, em todos os campos, né, do fenômeno humano. E então, em poucas palavras, né, você esclarecer para a população, para as pessoas em geral, como isso é importante para as nossas vidas, né? A gente conhecer o passado, para a gente estabelecer um melhor futuro, tá? E também como isso se reflete na qualidade de vida das pessoas, né? Exato. A gente viu aí de 2020 para cá, né, com essa pandemia que assolou o mundo inteiro, a gente viu que durante um primeiro momento o mundo parou, né? Não podia sair de casa, se saísse tinha que usar máscara, e as pessoas então, já que não podia sair de casa, o que fazer dentro de casa? O que a gente pode fazer dentro de casa para passar o tempo, né? Aí é que surge a importância da cultura,
né? O cinema, uma arte importante, né? As pessoas passaram a assistir mais filme, livros, né? Múltiplos escritores e temas, né? As pessoas tiveram mais preocupação em procurar um bom livro para ler, para poder não sair de casa e manter aquela distância que era necessária para evitar aí o contágio da doença, né? Então aí é que mostra a importância da cultura, né? Seria terrível a gente ficar dentro de casa o dia inteiro, sem ter um filme para assistir, um livro para ler, né? E algumas coisas que a gente pode usufruir de cultura, né? Produzir também alguma arte, pintar um quadro, quem sabe aí produzir algum artesanato. Então, a gente acordou aí nessa pandemia para a importância da cultura, que precisa ser mais valorizada, porque num momento de dificuldade, a cultura é que acalenta, de certa forma, o povo, para que o povo não entre em depressão, em desespero. É um alimento espiritual, né? Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você.